o primeiro ponto é dizer que há decisões que nós temos que tomar, não temos que esperar que tomem por nós. É muito triste não estar a falar isso comigo, mas quem veio cá, espero que aproveite bem esse momento. Bem, a minha participação aqui é falar um pouco sobre a criação do mestrado no laboratório de jogos, que vai ser um pouco redundante aqui para os meus alunos, mas tem coisas novas, trago novidades, e de certa forma para todos vocês que não conhecem ou que não sabem como funcionou a estrutura ou como funciona já essa estrutura da Universidade da Beira Interior. Ok, vamos trabalhar. Não sei se eu vou tentar, eu tenho vídeos. Homework. Yuck! Eu não sei por que os alunos na sala de aula, eles imaginam, né, que a escola é só para tirar diploma, né, e depois ele vai aprender no mercado de trabalho. Você não vai aprender na empresa, ela não vai te ensinar. Né? O lugar de você aprender na escola, se reunindo e sendo um pouco autodidata também, porque a escola, ela não consegue estar à frente da tecnologia, a escola corre atrás da tecnologia. O grande desafio da academia, principalmente aqui no Brasil, é conseguir enxergar o que é novo e o que é útil para a indústria, porque a academia ela tem que ter esse suporte, entendeu? Lá, você olha, tipo, nos Estados Unidos, então, sei lá, as coisas novas surgem na academia, então, tipo, MIT criou tecnologia de, sei lá, teletransporte. Você vê que não é a indústria que está fazendo aquilo, não está rolando uma pesquisa, tipo, na Sony, a parada começou numa faculdade, entendeu? Um exemplo bem tangível, assim, pelo menos até para a galera que está começando, é o portal. Ele era um trabalho de alunos da academia, então a gente pode até categorizar assim como academia, que eles fizeram tal, tipo, um demo, e a Valve viu isso, achou muito legal e contratou os caras. Tipo, isso virou jogo, e virou um dos melhores jogos da história dos jogos. E o Brasil não tem isso, entendeu? O Brasil ele tem só essa parte de virtuosismo, de nossa, então se eu pegar o Final Fantasy, cara, não tô nem aí, entendeu? O que você consegue me entregar de novo? Aqui, tipo, a gente não tem mercado, a gente não tem onde aplicar, a gente não tem referência, sabe? A gente não tem acesso a esse tipo de coisa, tipo, o desenvolvimento, sei lá, americano, europeu, japonês, tipo, a gente sabe tudo muito por cima. Eu acho isso que, tipo, acho que é isso que atrasa a nossa academia, né? Acho que não é culpa dos acadêmicos, tipo, da academia. Eu acho que ela está num lugar que ela não consegue mais avançar por causa das outras coisas que permeiam ela. As escolas de jogos ainda estão aprendendo como dar cursos de jogos, né? Então você tem hoje imagino que tenha mais de 20 cursos universitários, sem contar os cursos de curta duração, tá? De jogos, tá? Mas metade disso ainda está meio perdido, tá? Então metade desses cursos, né, por exemplo, são cursos de informática ou de, né, redes ou curso de outra coisa que deram uma adaptadinha para fazer um currículo de jogos, né? Tem curso de jogo que eu vi, por exemplo, né, que não tem nenhum profissional de jogo. Tá? Tem cara de informática, tem jornalista, né? Tem caras recém-formados dando aula lá, né? Que são até caras bons, né? Mas não tem essa vivência que a gente tem da indústria, do mercado, da própria universidade, né? Então, aí você ainda está criando cursos bons. A gente veio por aqui, a gente veio uma realidade do Brasil há 5 anos atrás, né, 2008. Essa realidade foi aqui muito apresentada pelo Jorge. Jorge é professor da universidade, da USP, uma das maiores universidades do mundo, das melhores universidades do mundo, e é doutorado em jogos. Então essa era a realidade do Brasil. Aqui há diversas situações que as dificuldades de enfrentar o próprio mercado que o Brasil existia em 2008,
E as críticas que eu acho que são fantásticas dele em relação à construção de currículos para áreas tecnológicas, eu estendo isso, áreas tecnológicas, não só a área de jogos, não é? Em que muitas vezes os acadêmicos unem, mudam o nome, mas o conteúdo por trás é sempre o mesmo. Não é? Mudam a pele do lobo, mas o lobo é sempre o mesmo. Então, a questão é o grande desafio, e o nosso grande desafio inicial foi quebrar isso aqui. Bem, o que é que eu vou mostrar a vocês? Vou mostrar uma realidade do Brasil atual e em 2013. Vou mostrar um pequeno trecho de um filme maior. Eu tenho estado na EA há muito tempo, né? Desde 2007 mais ou menos. Então, eu lembro, como sou brasileiro, eu sempre tive esse interesse de olhar. E a empresa tem uns relatórios internos que mostram os mercados que estão crescendo, etc. E o Brasil estava sempre ali na beira. Não era nunca um dos mercados mais atrativos, né? Isso começou a mudar nos últimos 2 anos. O Brasil começou a aparecer com mais frequência. E começou, por exemplo, esse ano tinha um relatório escrito dizendo os países que mais crescem no mercado free-to-play, por exemplo, no mundo. E o Brasil está lá nos top 5, entendeu? Junto com a Rússia e outros países emergentes. Bem, o cenário da indústria de jogos no país, ele está vivendo um momento de transformação. E a gente entende que o SB Games é uma peça-chave, né? Ele é fundamental para apoiar esse pulo, né, que essa indústria está precisando. Ela já vem crescendo, né? Mas ela precisa de reforço. O Brasil está tendo um mercado, começa a aparecer como um mercado interessante, que eu digo de verdade, porque antigamente era, pode ser que cresça, vamos lá e tal, mas hoje em dia você vê números que estão por trás disso também. O mercado de games no Brasil, eu acho que ele está num momento impressionante, assim, está crescendo muito e muito rápido. A gente tem vários grupos, várias associações, várias empresas abrindo a cada momento. Tem muitas empresas pequenas fazendo jogos incríveis, muito bons mesmo. E acho que nunca foi tão grande como é agora, e a tendência é ficar ainda maior, está crescendo bastante. Olha, eu diria que hoje a indústria de jogos no Brasil, ela não está somente em crescente ascensão. Eu diria que os jogos no Brasil, eles estão praticamente explodindo. Eles estão praticamente subindo a níveis que ninguém imaginava. Para vocês terem uma ideia, pela pesquisa da Distimo, o Brasil em março, quando abriu a Apple Store para jogos, simplesmente a curva foi de uma leve crescente para uma vertical assustadora. E o que acontece? Esse boom dos jogos no Brasil se dá a vários fatores. Que é muito mais propício o Brasil agora para jogos, nós estamos falando mais de tecnologia. Todos os países estão com uma certa crise devido à crise na Europa e um pouco à crise nos Estados Unidos. Então essas pessoas precisam bater metas, e essas metas estão no Brasil. Então só se fala de Brasil, só se pensa em Brasil. E o Brasil está se preparando para esse nível de crescimento que está chegando. Eu diria que de 2 anos para cá existe uma movimentação maciça, tanto de desenvolvedores, como de associações, como de governo, para fazer com que a área de jogos no Brasil seja uma parte integrante do crescimento do país. A indústria de jogos no país, e especialmente falar um pouco aqui Esse é um vídeo maior, que eu posso depois facultar para que possam assistir, aproveitando já a chegada aqui do Miguel. É interessante que em 4 anos o Brasil mudou completamente o cenário, ou seja, deixou, como viram no primeiro vídeo em 2008, um dos jovens desenvolvedores de indústria indie dizia que era muito difícil desenvolver jogos no Brasil, né? A realidade era completamente diferente, as dificuldades de financiamento. Nós estamos a ver um vídeo editado em 2013, mas na verdade estava a ler de 2012, ou seja, 4 anos só mudou essa realidade. E essa realidade tem uma receita. Essa realidade teve
conceito, essa realidade teve um motor propulsor dessa realidade. E é essa realidade com a qual eu me orgulho de ter participado desde 2003 no Brasil, desde 2000, quando na verdade terminei no Brasil. O motivo pelo qual me trouxe a Portugal foi já ter implementado parte dessa realidade e que hoje trouxemos pessoas que fizeram parte e que estão aqui em Portugal para tentar mudar essa realidade. Como é que funciona? Funciona assim. A fórmula secreta que transformou o Brasil hoje numa potência, ou está a transformar o Brasil numa potência de jogos, eu não preciso nem pedir que os brasileiros levantem a mão aqui, senão era vergonhoso, não é? Vocês estão vindo aqui buscar realmente conhecimento fora do Brasil, já transcendeu, nós temos uma grande parte de brasileiros no nosso mestrado, inclusive o próprio diretor. Desculpe. Então, essa realidade mudou o conceito. E tudo que eu vou apresentar aqui, na verdade, interpretem como sendo uma fórmula para a mudança dessa realidade, uma tentativa de trazer para Portugal, para o interior de Portugal, que, na verdade, é a parte menos favorecida do país, não é? Que nós não acreditamos nisso, também funcionou lá dessa forma. O Brasil investiu, esse projeto no Brasil investiu em periferias, na altura o Nordeste, que é uma grande periferia, que hoje é um grande centro produtor de videojogos e de tecnologia também. E o primeiro passo foi aqui na Universidade da Beira Interior, do qual eu fazia parte, e que eu criei em 2014, nós conseguimos lançar aqui o mestrado em Design e Desenvolvimento de Jogos. É um projeto que começou em 2013 e que arrancou em 2014. Como é que funciona isso? Qual é a base? Qual foi o esteio disso? Primeiro, estamos a falar de uma indústria milionária. Dentro das áreas de tecnologia, não há nenhuma indústria que gere mais dinheiro hoje. Eu estou a falar para informáticos, ou seja, não há literalmente quem pague mais e quem empregue mais e quem precise mais de capital humano na área de informática do que a indústria de jogos. A indústria de jogos hoje é uma realidade, bateu essas metas. Eu tive a ver a estatística ontem, a previsão era de 75 mil milhões de dólares de investimento, já vai nos 82 mil milhões de dólares, ou seja, superou essa meta de investimento. Se a gente verificar a nossa frente, ou a frente do videojogos, só tem a televisão. E a televisão hoje é difícil distinguir o que é televisão. Um dos nossos parceiros recentes, que eu vou anunciar logo mais, é uma televisão, uma grande televisão portuguesa. Por quê? Porque ela está querendo tornar toda a televisão num jogo. Já estão se sentindo ameaçados, então a estratégia grega era: se eu não tenho, né? Ou seja, a melhor estratégia para isso é unir-se a eles. Ou seja, se eu não consigo vencê-lo, vou me unir a eles e é ótimo, vamos avançar. A televisão hoje está sendo completamente gamificada e o resultado disso é a nossa parceria recente. Bem, vamos entender um pouco o que é que tem hoje na indústria de videojogos. Eu tenho uma atualização. A média de idade dos jogadores, o que é uma falácia, o que é um erro, não é? Acreditar que os jogadores ou a indústria de jogos é feita para criança. Falso. A indústria de jogos é feita para adultos. Okay? A média da idade dos jogadores é de 34 anos. O que significa que as crianças de 8 anos até 15 anos não fazem qualquer diferença nessa estatística, dado a quantidade de adultos que jogam. Outra situação interessantíssima é que a faixa etária que mais joga é entre os 18 e os 49 anos. Não, se a gente for ver ali abaixo dos 18 anos, 25%, e acima, coincidentemente, as crianças jogam tanto quanto os idosos. E ninguém escutou o avôzinho dizer que precisa terminar o Candy Crush hoje, eu preciso fazer isso, né? Provavelmente porque ninguém reconhece, o adulto ainda mente, a criança é verdadeira e ainda diz que quer o jogo e quer jogar. Alguns dados são também extremamente interessantes. Isso aqui também tem uma atualização, hoje são 47%. 47% da indústria é feita para mulheres. 47% de quem alimenta esse mercado e quem consome esse mercado é das mulheres. Aqui também quebra um mito, que a indústria de jogos é coisa de homem, não é? Coisa de rapaz, quem gosta de jogo é rapaz. Não, claro, os que mais falam, os que mais brandam são os homens. Mas se a gente for ver, as mulheres ali caladas e nos seus jogos,
ocupam uma grande fatia de mercado e sustentam grandes mercados. Por exemplo, Espanha hoje é um país em que quase 70% do consumo de apps é feminino. São coisas feitas para mulheres. As mulheres consomem e gastam mais do que os homens. Não quer dizer que os homens também não gastam, só que elas gastam em maioria. Em relação à média de jogo, ou seja, hoje o que é considerado um jogador, um player, né? Uma pessoa que tem um jogo, é uma pessoa que tem pelo menos semanalmente tem 8 horas de jogo semanalmente, o que não é muito difícil. Né? Ou seja, se para ser considerado player precisa de 8 semanal, eu faço isso num dia, então eu sou o quê, não é? É adicto completamente. Preciso mesmo de um tratamento de choque. Ou não, ou reconhecer que isso não faz mal nenhum. Quer dizer, quando faltam as aulas de usabilidade faz mal, faz muito mal. Tá bem? Então, em relação à distribuição também do mercado, as mulheres ocupam plataformas muito mais dinâmicas do que os homens. A Wii, por exemplo, é uma plataforma sustentada especificamente pelas mulheres. E cada vez mais, isso aqui é um dado. Hoje em dia o que a gente vê são coisas como o pai tem que se envolver. Muitas vezes é o pai que envolve o filho no jogo. O pai é que convida. Essa relação muito provável é saudável. E é a bola. O pai que chega do trabalho e consegue jogar a bola com o filho. Bem, a indústria, dados de 2012 até 2016, está batendo certo no crescimento da confiabilidade em relação às consolas, em relação aos devices que são produzidos. Nós vemos aqui um crescimento exponencial das consolas mobile, não é? Os iPhones, os tablets, tudo isso aí, crescimento gigantesco. E um decréscimo aqui nos PCs. Peço desculpa aos fanáticos dos jogos do PC, mas não, teoricamente, pelas estatísticas, não será uma boa aposta em 2016. Consolas conhecer a realidade e a dificuldade, como é que se pensa, principalmente a dificuldade na academia, que há grandes diferenças, e efetivamente vamos entender para onde é que a gente deve apostar. E a primeira decisão foi que o nosso curso, especificamente, seria voltado para mobile. Não é? Essas situações mudam. Depois temos aqui onde é que vamos buscar pessoas, onde é que vamos buscar recursos. Esse é o mapa, era o mapa em 2013 da distribuição dos produtores e dos consumidores de videojogos no mundo. Não é? Se a gente for ver, a gente tem aqui a América do Norte com 32%, a Ásia com 36%, e toda a Europa. Quando eu digo toda a Europa, isso inclui só a Espanha. Portugal está fora do mapa. A Espanha tem um percentual lá no mapa, mas normalmente são os países do norte, França, Inglaterra, Finlândia, que pesam mais nesse gráfico. Portugal está completamente fora do mapa. E 4% de uma coisa que eles chamaram América do Sul. Mas, na verdade, esses 4% não são da América do Sul, são só do Brasil. Sozinho. Geograficamente é quase a América do Sul, não é? Metade. Mas sozinho o Brasil corresponde a 4%, correspondia a 4% em 2013 do mercado global, não só de consumo, como também de produção.
Hoje esses dados são muito maiores, tá? Chega a 12% do mercado, como o Jefferson apresentou a vocês logo no início. Bem, para a gente entender, antes de mostrar o que é o jogo, vamos entender como é o jogo. O que é que eu tenho que desenvolver com o jogo? Isso é redundante para vocês, mas para quem não conhece, o jogo não é um ponto, não é uma ação, não é um elemento muito simples. Não é chegar e querer fazer um site. Não é uma coisa simples. Está ali o Miguel, que eu conheci com cabelos. Para trabalhar com jogos já foram os cabelos. Ou seja, significa que essa situação é complicada. O jogo é um mundo, né, Miguel? Fazer um videojogo, para quem acha que fazer e jogar é a mesma coisa, né, é uma realidade muito diferente. Ou seja, esse mundo é dividido. Não faz parte só da informática, tá certo? Há quem diga por aí, pelos corredores ainda, que videojogos é uma coisa da informática. Desde Pong, ele não é mais da informática. Faz algum tempo que faz. Ou seja, a Atari mudou isso completamente, a C mudou, depois estamos a falar de 1977. Significa que era um jogo só de mecânica. Os jogos são produções cinematográficas superiores, são produções com publishers, com designers, com planeamento, com direção, com uma equipe muito forte por trás. E envolve essencialmente essas áreas, ou seja, em 50% da fatia nós temos uma influência muito forte do cinema. O cinema hoje traz muita coisa, todos os takes, tudo que é filmado vem do cinema. Temos o multimídia, a relação do multimédia, som, vídeo, emoção, a ergonomia que aqui está associada a user experience, né, a usabilidade, as artes plásticas, a concept art, a questão da modelação 3D, que também não é informática, a não conversavam uns com os outros, normal, UB, né? Universidade Portuguesa, ninguém conversa um com o outro, cada um nos seus currais, com as suas galinhas, e não se trocam ovos. Às vezes uns omeletes, mas ovos não, o ovo é meu. Não é? Então, qual foi o grande desafio? Me uni, eu sou do Departamento de Comunicação e Arte, sou designer, venho da Faculdade de Artes e Letras e fiz aqui aliciei duas pessoas que há anos tentam aqui na informática trabalhar com jogos, ou tentam insistir em fazer novos omeletes ou quebrar ovos diferentes, que é o professor Frutuoso Silva e o professor Abel Gomes. Então, bati a porta dos dois, fui muito bem recebido, e aceitaram o projeto, apadrinharam o projeto, e comigo montamos o mestrado de Design e Desenvolvimento de Jogos. Ou seja, precisávamos agora de uma estrutura. Como é que a gente vai montar isso? Como é que essas disciplinas vão funcionar? Como é que o currículo deve funcionar? Vamos fazer mais um mestrado, como foi dito no vídeo, vamos fazer mais um mestrado para dizer que é jogos e, na verdade, é informática por trás? Vamos só colocar um nome, jogos, para atrair alunos, quando chegar aqui, vão ter que levar com programação, e quando chegar na indústria, vão ter que aprender, né? A indústria não vai ensinar vocês. Essa frase foi importantíssima. A indústria não está lá para ensinar vocês, está para aprender. Se vocês sabem as programações, mas não sabem como funciona a indústria, vocês vão para fora na mesma. Essa ideia de ser um bom programador,
dentro de uma salinha fechada, com um cão à porta e que só bate código, isso só existe na Índia. E não queira saber quanto é que eles ganham por dia. E eles não concebem nada. Então, qualquer membro da indústria de jogos tem que conhecer todo o processo, tem que se comunicar. Eu sou um designer de produto, mas eu tenho que entender todo o processo. Eu sou um designer gráfico, eu sou um artista plástico que trabalha na indústria de jogos, eu tenho que saber de programação. Eu tenho que saber como é que eu digo ao meu engenheiro informático como é que ele resolve aquilo. O informático tem que saber como é que diz ao designer, como é que diz ao artista plástico qual é a ideia dele, como é que ele deve funcionar. Então, essa falta de comunicação nesse processo que eu vou apresentar aqui foi a grande motivação e foi o nosso ponto inicial de desenvolvimento. Bem, o que é que a gente vê? Na árvore da construção de um jogo, a gente vai encontrar isso. O designer é o centro, o designer é o maestro. Não confundam designer com desenhista, nós não somos desenhistas, muitos nem sabemos desenhar, né? Nós nem desenhar sabemos. Nós somos gestores, nós somos organizadores, somos idealizadores de conceito. Isso é que é design. Design é concessão, é produção. Então, há o centro, que é o design, que normalmente é uma pessoa só, que reúne esse conceito e que ele tem que fazer articular toda essa orquestra, que é o time, os documentos, o pitch com os clientes, com as fases do projeto, o profit, que é o que é que vai, como é que eu vou profissionalizar, como é que eu vou recolher os dados do mercado, as motivações, que motivações eu vou recolher, eu vou utilizar para fazer o projeto, tem que manter uma responsabilidade diária, constante, e efetivamente iniciar aquele raiozinho que a gente tem ali, que é o processo, que é a ideia e a interação. Aqui eu quebro mais um mito, ou seja, antes de eu ter a ideia nasce depois que eu tenho todas essas vertentes aqui embaixo. A ideia não nasce na hora que eu acordo, depois que eu tomo um porre, numa tarde, numa madrugada, a olhar para os olhos belos da minha namorada. Não, a ideia nasce de trabalho, de conceito. Okay? Então, essa ideia transforma-se nisso, no jogo em si. O jogo, do ponto de vista conceitual, ele é concebido, e quando eu explodo o jogo, eu vou ver aqui as entranhas dos jogos, ou seja, eu tenho uma tecnologia associada, que tipo de motor eu vou utilizar, que tipo de ferramenta informática, que tipo de mecânica que está ali do outro lado que eu vou utilizar, mas qual é o motor de jogo que eu vou utilizar, qual é a viabilidade disso. Depois, o tema, que tema que eu vou recorrer. O tema pode fracassar um jogo. Não é? Eu posso utilizar um tema polêmico demais, pode ser um fracasso. Não sei se vocês já jogaram Portal. Não é Portal, é Postal, desculpa, me influenciei pelo Portal. Alguém já jogou Postal aqui? Pronto, o Postal começou como uma brincadeira, completamente análoga à realidade, criticando tudo, e foi um sucesso. Não é? Apostou numa coisa que era uma brincadeira e que depois verificou-se que as pessoas são sádicas e gostam, pelo menos no mundo virtual, gostam de queimar pessoas, bater com velhinhas e coisas do gênero. Não é? Então, eu vou ter que fazer muitos testes de jogos, ou tem que recolher todos os elementos, tem que conhecer a interface, tem que criar os jogos, as mecânicas e balancear todos esses elementos. Essa interface liga-se com o próprio jogador, o conhecimento do jogador. Eu preciso conhecer quem joga, como é que joga, quais são as motivações, o que é que faz, como é que ele transforma a informação, aquilo que eu passo para ele, como é que é transformada a informação. Depois, quem são as motivações? Os outros jogadores, muitas vezes, são mais motivantes eu ter outros jogadores do que o próprio jogo. Há jogos que não têm quase sentido, mas o grande sentido do jogo é expor o meu resultado. E a motivação é fazer para ganhar de alguém que está fora do meu nicho, ou que está numa rede social, ou coisa do gênero. A questão de ligar-se a comunidades. Os jogadores são seres sociáveis. Ao contrário do que muita gente pensa, que são nerds, incrustados dentro de uma caverna, são seres extremamente sociáveis. Um jogador normalmente tem mais amigos nas redes sociais, amigos reais que ele se comunica todos os dias, não é? Do que as pessoas que não jogam frequentemente. Depois, o pensar em jogo e o conhecimento do jogador. Para finalizar isso aqui,
eu tenho uma coisa que isso é dificílimo a gente recolher, que é a experiência. Qual é a experiência desse jogador? Existem testes que nós fazemos para recolher isso. Qual é a curva, como é que eu controlo, como é que é a história e o mundo, os caracteres, o espaço, a estética. Olha a estética onde é que aparece aqui. Não é? Como é que elas articulam-se no mundo de interação do jogo, como é que os outros jogadores, como é que eu penso em jogo. Então, tudo isso está ligado nesse gráfico. E esse gráfico foi a pedra basilar do nosso desenvolvimento do currículo. Isso transformou-se nisso. Ou seja, a nossa grade curricular, a nossa estrutura do curso vem dessa necessidade. Não só disso, como também de um contato que já tenho em Portugal há 2 anos com a indústria, pequena indústria de produção de jogos. Não é? Essa pequena indústria que sofre muito ainda, não é? Para tentar encontrar parâmetros e encontrar formas de desenvolvimento. E um dos grandes sofrimentos dessa indústria é mão de obra especializada. Vocês podem achar que mão de obra especializada como? Só a Universidade da Beira Interior coloca 30 informáticos todos os meses na rua. Informáticos, não pessoas que sabem fazer jogos. Não pessoas que entendem esse gráfico que eu mostrei para vocês. Então, quando o informático chega numa Biodroid, chega lá na Tio Atum, o custo para educar essas pessoas, eles não estão dispostos a pagar. Ou ele já sabe, ou ele tem 6 meses para mostrar que vai aprender de madrugada, ou está na rua, né, Miguel? O custo disso é muito alto. Pessoas que não sabem como funciona, pessoas que nunca foram indicadas. Por quê? Porque disseram que fazer jogos é só saber fazer código. E não é verdade. Com uma estrutura daquela, não basta estar apenas num balão daquele sabendo fazer código. Eu tenho que entender todo o conceito, toda a indústria. Nesse sentido, nós temos 30 vagas. Inicialmente queríamos colocar só 15, mas achou-se melhor colocar 30 vagas. Nós temos 15 unidades curriculares, das quais 4 são optativas. Eu posso optar por melhorar o meu currículo em alguma coisa que eu queira, não é? Ou design, ou jogos, ou design de jogos, ou informática, desculpe. 4 dessas disciplinas já existiam na UB, nós aproveitamos algumas disciplinas que já existiam na UB. Os alunos podem ter especialidades em uma das 2 áreas, eu posso ser design de jogos com foco em informática, ou design de jogos com foco em design. Não é? Há aqui uma perspectiva e um pedido para se criar também uma área de concept, mas ainda não está, Tiago, ainda não está definido. Ou seja, o curso é o único de Portugal que tem 31% de design e 31% de informática. Por quê? Porque todos os outros cursos em Portugal ou são designer ou são informática. Os de designer não sabem o que é informática. Os de informática não sabem o que é design de jogos. Significa que são cursos que estão incompletos na sua essência. Nós nascemos com 50% para cada curso. É o único curso em Portugal e um dos 3 da Península Ibérica que tem isso. Fora, só nos Estados Unidos, nós temos mais de 60 cursos universitários, todos com essa mesma vertente, entre pequenos cursos e cursos maiores. Na Inglaterra, no norte da Europa, todos já se converteram a essa perspectiva multidisciplinar. Não adianta estar só focado nisso. Bem, 38% disso estão divididos em disciplinas multidisciplinares. Arte, gestão, cinema, ergonomia, metodologia científica, ou seja, são as áreas que são necessárias aos jogos e que estão divididas nas outras disciplinas. Uma parte importante é o envolvimento de empresas. No primeiro vídeo eu mostrei que o grande problema do Brasil em 2008 é que havia uma desconexão muito grande entre a academia e as empresas. Os cursos criavam-se com professores universitários que nunca trabalharam na vida na empresa. Sabem teoricamente como é que funciona uma empresa, né? Mas teoria não dá dinheiro. Teoria não paga as contas nem paga o IRS no fim do mês, né? Nós somos professores universitários, reconhecemos isso, apesar de eu ter uma origem na indústria e no mercado, sou sensível a isso e acho que é fantástico o comentário, foi fantástico o comentário que o professor fez da USP,
que as pessoas estão habituadas a isso. Acham que mudar o nome e dizer que aquilo é um curso de jogos, mas não tem um profissional de jogos ali. Não tem ninguém que saiba a realidade de jogos, não tem ninguém que saiba a dificuldade do jogo. Então estão a fazer coisas para inglês ver, não é? Ou seja, estão a deduzir que supostamente é aquilo. Dessas disciplinas, três na verdade são 4, que design de jogos 1 e design de jogos 2 é design de jogos especializados, são da área do design. 3 são da área de informática, não é? Basicamente na informática nós temos programação de jogos, animação e realidade virtual e tecnologia de videojogos, avançada essa última, balanceamento de jogos, concept art, que são as disciplinas que vêm de fora, e experiência de utilização, empreendedorismo e guionismo para videojogos, que vem literalmente do cinema. São pessoas que vêm do cinema para cá mostrar como é que se fazem os filmes, não é? Mostrar como é que se faz uma narrativa multilinear e que trazer isso para os jogos. E uma disciplina final no último ano, que é a dissertação e projeto. Nós não temos estágio, aceitamos apenas a dissertação e projeto. Bem, o horário, na medida do possível, e quando deixam, é concentrado, não é? Para que os alunos tenham a outra vertente que eu vou apresentar. As disciplinas são orientadas a projetos reais com empresas, ou seja, nenhum aluno hoje está dentro de uma sala de aula, no nosso curso de design de jogos, a trabalhar num projeto que não tem uma empresa por trás, ou não tem um cliente real por trás. Não é? A intenção é que essa parceria, ou seja, essa realidade, o Tio Atum, eu vou usar muito o Miguel aqui, porque é o único que eu conheço que tem a empresa, promove um determinado problema, ou envia-nos um determinado problema que é tratado por um aluno dentro da empresa, que é um problema da empresa dele. Okay? Então, essa relação é frutífera porque estamos a trabalhar diretamente por mercado. A prioridade é para o desenvolvimento de apps mobiles em equipa. O objetivo é gerar equipas, é gerar que essas equipas se transformem-se em pequenas empresas já dentro do curso, fictícias, e que essas pequenas empresas vinguem. Ou seja, na verdade, nós estamos a gerar emprego. Não é? Nós estamos a transformar o interior de Portugal. Bom, os alunos podem trabalhar com jogos, para jogos e fazem parte de jogos, de empresas de jogos. Ou seja, nós tentamos que esse currículo permita que eu possa atuar em todas as vertentes dos videojogos. Posso estar na indústria, posso trabalhar para alguém, ou posso eu mesmo desenvolver o meu conceito e a minha empresa. Para isso, só o mestrado não me chegava. Só o mestrado em CIP não conseguiria fazer nada, então tivemos que criar uma coisa chamada G3D Lab, que é a grande diferença do mestrado. É um laboratório de jogos. Agora eu vou passar aqui de uma apresentação para outra. E vou apresentar o G3D Lab. O que é o G3D Lab? É um laboratório que está associado ao curso ou ao mestrado de design, não é? De videojogos, design e desenvolvimento de videojogos, mas que, na verdade, é uma unidade independente, ou seja, ele tem a intenção de fazer a parceria com as empresas. O Tio Atum não é parceiro do mestrado, é parceiro do laboratório, okay? Que é atemporal. E, se o mestrado acabar, continuamos com a nossa parceria, porque o laboratório vai continuar a existir. Não é? Então, o laboratório é a unidade que sustenta o mestrado e que traz a realidade para o mestrado, traz a realidade, traz as empresas e a realidade do mercado. Como é que isso aconteceu? É a fusão, literalmente, de investigadores, do que se faz aqui na universidade e do empreendedorismo, do que é que se faz lá fora. Não é? Essa realidade que foi falada no início do vídeo foi a que nós tentamos desenvolver aqui. Os projetos de desenvolvimento e investigação acontecem do mercado. Aquele aluno que, na altura, tinha desenvolvido uma pequena empresa no Brasil, e hoje já é uma grande empresa, ele disse que realmente tecnologia não vem de empresa. Vocês nunca viram. O Kinetics não veio de empresa. A Microsoft foi buscar o Kinetics dentro de uma universidade brasileira, inclusive, na Universidade de Natal. O MIT é quem produz tecnologia, não é a Sony, não é a Pioneer. Essas empresas vão buscar a inovação dentro da universidade, não é? E a universidade tem que estar constantemente em conexão com essas empresas para, efetivamente, produzir
essa investigação, ou esse cabaz de inovação. O G3D Lab foi criado a partir da minha experiência na criação do GDR Lab. Eu sou do Recife, onde muitos dos meus alunos são também. Então, no Recife, eu participei de uma revolução que veio desde o Radix, que foi o primeiro motor da América do Sul, que chegou a competir com o Google no início. O Google cresceu e comprou o Radix. Então, essa seleção natural que acontece com as empresas, e isso gerou o César, fiz parte do César depois, com o professor André Neves, comecei a montar as experiências, e hoje o Brasil já tem o GDR Lab, que é mais antigo do que o G3D Lab, que está a crescer em Portugal. Eu trouxe esse conceito para cá, adaptei e trouxe, e o G3D Lab está a funcionar. Nós já temos a versão 1.0 do G3D Lab, a funcionar lá com aquelas cadeiras brancas que dão cabo das costas de vocês, mas o que importa é o trabalho, não é? Já já a gente muda aquilo. Bem, ele funciona como intérprete entre a academia, entre tudo que nós fazemos, e a indústria. É o elo de ligação. É quem vai, é quem o Tiago pode mandar projetos experimentais, nós testamos para ele, devolvemos isso para ele. O que é caro fazer isso na TioTool, não é? Ou a participação dele. Nós temos aqui jogos fantásticos que estão a ser desenvolvidos no seio das disciplinas no primeiro semestre, que o Tiago pode dizer, olha, o Miguel, desculpa, o Miguel pode dizer, é isso que eu quero. E ser publisher ou divulgar ou crescer esse jogo, ou seja, ter acesso a uma fatia de desenvolvimento que está a ser feito na academia e levar isso para a indústria. Então, oferecendo lugares para estudantes, investigadores e profissionais do mercado, em conjunto no desenvolvimento de videojogos viáveis, factíveis, que dão dinheiro, não são jogos que eu vou colocar por prazer e deixar lá a não receber um cêntimo e só para dizer que eu tenho um videojogo, não é? Com uma meta de expandir os limites que têm sido possíveis em Portugal, que é uma realidade que vocês viram do Brasil em 2008. A função do G3D Lab é associar o conhecimento produzido no meio acadêmico e investigação para desenvolver jogos inovadores e aplicações gamificadas a partir do mercado real. Nós não trabalhamos com simulacros, com o envolvimento de empresas nesse setor. Bem, para isso eu precisava do meu grande parceiro no Brasil, que foi o meu professor, e depois nos tornamos colegas, e trouxe profissionais da empresa. A outra coisa que no primeiro vídeo que o professor da USP disse é que as empresas não têm um profissional de videojogos. Nós temos dois. Nós temos o professor Ricardo Flores, que é da Biodroid, professor do curso, e vamos continuar tendo. Não é? É só me deixar contratar que eu contrato mais gente. E o professor André Neves, que veio do Brasil passar 2 anos aqui. O professor André Neves é o pai de todas aquelas pessoas que vocês viram nos vídeos. Ou seja, foi professor do Jefferson, foi professor de muita gente e foi formador e já espalhou muita gente para muitas indústrias de jogos. Ou seja, ele fala português na Hover, ele fala português na UGA, ele fala português na Electronic Arts, ele fala português na Ubisoft. É só pedir para passar para o aluno dele que está lá. Ou seja, então ele realmente tem aqui um background e era importantíssimo trazer, aceitou o meu desafio e veio cá. Bem, o G3D Master, ele nasce com foco nas principais vertentes da indústria academia e capacita os alunos a atuar em todas as vertentes dessa indústria, aquilo que eu já falei em concordância com o mestrado. A partir do potencial dessa iniciativa, o professor André Neves foi investigador na UPA-Sarap em 4 meses, está cá e vai ficar aqui conosco esse período. Bem, então herdamos, por osmose, tudo o que já tem sido feito no GDR Lab e que nós criamos como linhas de desenvolvimento de jogos aqui. Jogos para educação é uma das nossas vertentes, ou seja, criar jogos para aprender, desenvolver. Jogos para a saúde, uma vertente que já está forte esse ano, não é? já nasceu com uma força muito grande em projetos e necessidade. Jogos para o espaço urbano, jogos de museologia, ainda não tem ninguém em museologia. No espaço urbano temos um jogo, não é? Temos um que está a ser desenvolvido com o Brasil. Jogos de comunicação, temos uma equipa a desenvolver um jogo de comunicação, um jogo mesmo com um grupo de comunicação, e agora vai ter mais, e jogos de publicidade ou advert games. Esse ainda nós não temos, não tem ninguém com essa situação, mas eu não contava que com 22 alunos eu conseguisse ter todas essas linhas a funcionar esse ano, não é? Mas eles estão soberbados de coisas, cada um com 2 projetos, e a má notícia para eles é que eles vão ter mais. Bem, no Brasil nós temos esses parceiros, nós temos a Jinx, que
está a se instalar esse ano aqui. Nós temos a Joy Street, que é a maior empresa de desenvolvimento de jogos educacionais da América do Sul. Nós temos a MobJoy e temos a Manifesto, que já se associaram ao G3D Lab. Aqui em Portugal, temos essa. Nós temos a Microsoft, que é a nossa parceira. Nós fechamos uma parceria com a Microsoft de Portugal. Eles vão transformar, vão apadrinhar o diploma com uma coisa que ainda não percebo bem, mas é uma coisa Microsoft University, ainda tá em construção isso. A Biodroid, da AJ, que é uma pequena empresa de Castelo Branco, vai estar aqui com vocês hoje à tarde. Os Bagabaga, que é a empresa de comunicação, é um grande grupo de comunicação portuguesa. A Inclusion, que nasceu de ex-alunos aqui do curso de vocês. A Tio Atum, do Miguel, está ali. A Nerd Monkeys, nosso caloiro. A Nerd ainda está... eu já coloquei aqui como provocação para o Felipe, né? Ou seja, a intenção é que nós avancemos com isso. E a mais recente, que é a Dom Digital, que fechou conosco, e atrás dela vem a Media Capital. Okay? Então, temos esses parceiros a funcionar. No GDR Lab e naquilo que tem sido feito no GDR Lab, que é o modelo que nós temos aqui, tem dado resultado. Não só o resultado que vocês viram no Brasil, como também prêmios internacionais que já foram obtidos, inclusive prêmios aqui na Europa. Foi reconhecido como empresa, o GDR Lab foi reconhecido como empresa de inovação, a melhor empresa de inovação da América do Sul, em 2011, reconhecida pelo mercado europeu. Bem, qual é a nossa grande diferença, além de tudo isso que eu falei para vocês? Né? Montar, ter um curso diferenciado, ter um curso em que mostre a realidade de jogos, mostre a realidade da indústria, capacite vocês a fazerem um projeto da indústria. A nossa grande diferença também é a nossa metodologia. Nós temos uma metodologia própria que ocupa-se desses 4 processos e que é possível ter um GD e ter um demo em 4 a 5 meses. Okay? Os nossos alunos trabalham nessa metodologia, estão a trabalhar nessa metodologia agora, e a intenção é que não adianta ter toda aquela história bonita por trás se eu não dou uma ferramenta boa para trabalhar. Né? E também não ponho ao lado de bons profissionais que possam ajudar. Então, essa metodologia é concebida por 4 fases de concessão, 4 fases de observação, 5 de concessão, 2 de configuração e 4 de publicação do jogo, nos permite que a gente tenha jogos de qualidade, com baixa complexidade, ainda esse semestre. Em junho, agosto, né? Vamos colocar agosto, setembro, para vocês ficarem mais aliviados, eu espero ter pelo menos 5 aplicações ou 6 aplicações nossas na Apple Store, na Google Play e na Microsoft Store. Nós temos verbas para isso e vamos lançar realmente os jogos de vocês, lançar aquilo que é feito com vocês ou com os parceiros do G3D Lab. Ok, qual é a realidade hoje desse processo? Nós temos 6 equipes organizadas com empresas, todas a trabalhar com empresas. Cada uma dessas empresas tem projetos reais, com parceiros reais. A maioria delas tem mais de 2 projetos. Agora tem 2, mas vão ter mais de 2 projetos. Não é? A área da saúde, sozinha, ocupa 4 projetos, ou seja, foi uma área que entrou através do Hospital da Covilhã e da Faculdade de Ciências da Saúde, entraram aqui como um grande parceiro, que já promoveram 4 projetos que estão em desenvolvimento. Os alunos já estão organizados em empresas e nós estamos em negociação, tive já a primeira reunião de 2, para 60 bolsas do mestrado. Ou seja, é um grande grupo que vem por aí, não posso falar mais, mas é um grande grupo que vem por aí, que uma das moedas de troca são 60 bolsas. Para todos os que já estão e para os que virão. Não é? Mas os que virão serão muito bem selecionados. Não é? Bem, o início das parcerias, esse ano, no próximo semestre, com a Unity e a Microsoft, ou seja, a Unity é a nossa parceira desde o início do jogo, desde o início do mestrado. Eles vão dar um curso aqui para o próximo semestre. Eu resolvi porque a agenda esse semestre foi muito complicado. Eu falei com eles, eles vão fazer um curso. O curso não é só para os estudantes de design de jogos, é um curso aberto a toda a universidade. Só que os de jogos não pagam, os da UB pagam mais baratos e os de fora pagam mais caro. Mas é um curso mesmo com certificado Unity 3D. São 2 módulos, um módulo básico e um módulo
avançado que será dado no âmbito do nosso... A Microsoft é a nossa parceira nacional tecnológica, não pediu exclusividade, mas nos dá acesso à Microsoft, nos deu as APIs, nos vai financiar com o projeto do tablet da Microsoft, do Surface, e querem projetos por Surface. Isso vai se tornar uma realidade muito, muito em breve. Bem, o que é que temos hoje? Diante das novas realidades, anuncio que eu tenho 20 vagas, não é para estudar no mestrado, eu tenho 20 vagas para 20 estagiários. A princípio, eu vou precisar de um tempo para testar as qualidades de vocês, provavelmente um mês para verificar o que é que vocês sabem, e vocês vão precisar trabalhar com os meus alunos, com os integrantes do laboratório. Temos um projeto que vai entrar aí e que nos já facultou financiamento para ter 20 estagiários com vocês. Mas isso é um processo de seleção, estou dizendo isso em primeiríssima mão. Vocês vão ver cartazes muito em breve por aí. Inscrevam-se, façam voluntariado a princípio, porque no primeiro mês nós não vamos pagar, nós não vamos atrair ninguém pelos belos olhos ou por um currículo do Behance ou por um currículo europeu que está lá. Nós queremos saber se sabem trabalhar mesmo. E espero que essas 20 se transformem em 40 muito em breve. No mais, muito obrigado. E vamos começar a jogar, não é? Nossa. Comentários. Questões? Bem, não havendo, quem estiver interessado já podem me procurar para dar o nome sobre a questão das 20 vagas para estagiário. Pessoal, são 2 estagiários para cada equipa. É um de design e um de informática. Ok? Então, esse lançamento dessa call, dessas 20, na verdade, vocês precisam de 12, mas eu coloquei 20 no projeto. Vai ser para a faculdade a escola de informática, a escola de design, todos os cursos de design da UB, especialmente o de multimídia, não é? Mas não abstendo de jogos ou das licenciaturas. São vagas para licenciados, eu não quero mestres aqui. Também são licenciados ou em licenciamento. Não há qualquer constrangimento se eu estou no início do curso. Eu posso ir lá no início do curso, fazer o estágio. São estágios de 6 ou 8 meses. Okay? Muito pelo contrário, nós não vamos querer mestrandos no curso. Vamos querer pessoas que estejam em formação e que estejam dispostos a compreender a dinâmica logo do início. Okay? Não sei se há questões ainda. Ok. Muitíssimo obrigado. Fico à disposição de vocês. Nuno. Vamos ter um pequeno coffee break lá fora agora. Voltamos às 11 com o Pedro Pinto, da HGE. Obrigado.